Eu sei que existem duas palavras, que fazem qualquer um ficar maluco. Preparados? Preparado, Isa? Preparado, Michele? Independência financeira. Diferente do que muitas pessoas pensam, a independência financeira não é simplesmente você ter uma segurança financeira ou um trabalho estável. Não, é algo muito mais profundo. A independência financeira é você ser capaz de ter condições para, ainda sem trabalho, se autossustentar. Então imagina, você tem tantas rendas passivas que você consegue se sustentar simplesmente. E aí trabalha por hobby. Aí imagina? Pô, vou acordar aqui segunda-feira, hoje tá bom pra trabalhar, então eu vou trabalhar. Seria legal, vai. Eu vi alguns aí, mas eu acho que seria bem bacana, na verdade. Imagina, você chega lá no restaurante, um restaurante 3 estrelas Michelin. Você escolhe o prato que você quer comer. Você não olha aquela coluna direita, sabe? Que tem valores ali, não. Você só escolhe o prato pelo nome. Eu não faço ideia do que é isso. Ou talvez você vai, paga um aluguel ali, mas não é algo tão relevante para você. Pô, não é algo que vai fazer tanta diferença ali, porque já tá tudo no controle. Ou como a gente já falou, eu tenho um trabalho, mas eu vou fazer o trabalho como uma ação social, vou ajudar as pessoas ali. Imagina? Eu acho que seria bem interessante. Essa é a ideia de ter uma independência financeira. Eu ser totalmente capaz de, com minhas próprias condições, me sustentar e ficar tranquilo. Vocês já pensaram nisso, irmãos? É difícil até de conceber muitas vezes esse pensamento. Mas é muito interessante que na vida cristã, quanto mais a gente cresce, quanto mais tempo nós passamos na vida cristã, o que a gente mais percebe é que a gente não é independente. O que a gente mais percebe na vida cristã é o quanto a gente depende. O quanto a gente depende de Deus, o quanto a gente depende de outras pessoas, o quanto a gente depende da graça dele. Mas ainda assim, por muitas vezes, inocência talvez, ingenuidade, ou talvez até orgulho, com o passar do tempo na nossa vida cristã, nós vamos perdendo a dependência de Deus. Por isso que, muitas vezes, nosso coração pode ter a tendência de ficar morno em alguns momentos. Ou a gente, ao longo dos anos, vai vendo que tem muitos pecados ainda que são difíceis de se arrepender. Ou até mesmo, aquela maravilha que via antes no princípio, não é a mesma que vê hoje. Até o ponto de muitas pessoas largarem a Deus. Mas hoje, o nosso objetivo nessa aula de hoje é aprender como ter corações cada vez mais confiantes em Deus, amém? Como podemos ter corações ainda mais dependentes de Deus. Não simplesmente por uma segurança espiritual, mas uma total dependência espiritual a Deus, amém, irmãos? Por isso o título da nossa aula hoje é 3 vezes dependente. Não só uma, não só duas, mas 3 vezes dependente. Para quem não me conhece, meu nome é Felipe, essa aqui é a Aline. Estamos aqui representando o Ministério de Universitários e Profissionais, amém? Vamos estudar na Bíblia hoje o coração de pessoas que dependeram muito de Deus, lá em 1 Reis, capítulo 17. Estão comigo, irmãos? 1 Reis, capítulo 17, título da nossa aula hoje, 3 vezes dependente. 1 Reis 17, versículo 1. Eu tô ouvindo barulhos aqui de papéis. Eu espero, eu sou paciente. A gente depende um dos outros, amém, irmãos? Então, deu tempo já, vamos lá. Ora, Elias de Tisbe, em Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, a quem sirvo, não cairá orvalho, nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias: saia daqui, vá para o leste, vai leste, vamos mais cedo, e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste de Jordão. Você beberá do riacho e dei ordens aos corvos para o alimentarem lá. Ele fez o que o Senhor lhe tinha dito, foi para o riacho de Querite, a leste de Jordão, e ali ficou.
Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e no final da tarde, e ele bebia água do riacho. Algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva na terra. Então, irmãos, olha que escritura incrível. Aqui Elias faz ele diz o seguinte para Acabe: não vai ter chuva, não vai ter mais gracinha, não vai ter nem garoa, a menos quando eu disser que vai ter. E aí, depois disso, o próprio Elias saiu de lá porque não tinha chuva. Mas Deus começou a cuidar dele, a partir do riacho, mas a partir do momento, os corvos começaram a chegar e levar alimento para ele também. Mas depois de um tempo, o próprio riacho secou. Irmãos, olha que incrível. Elias, ele fez uma oração de ficar sem chuva. Não era só Acabe que ia ficar sem chuva. Ele também ia ficar sem chuva naquele momento. Então, não só ele fez uma oração muito radical, mas ele fez uma própria oração, na verdade, que não seria tão benéfica assim para ele. Possivelmente, irmãos, as orações mais poderosas são as orações que podem ser não benéficas para nós mesmos. Elias fez uma oração muito arriscada. Ele falou o seguinte: não vai chover e pronto. Imagina ele pensando, de onde eu vou tirar água? O riacho secou, como eu vou tomar banho, pelo amor de Deus? Era algo desafiador. Mas a gente vê ao longo da Bíblia um grande padrão. Ana, ela queria um filho. Qual foi a oração dela? Deus, eu quero ter um filho, mas ele vai ficar para ti. Ele vai crescer como um sacerdote no templo. Jesus fez uma oração. Deus, eu estou muito angustiado, mas muda o meu coração para eu fazer a tua vontade. Irmãos, orações justas provavelmente são orações que são dolorosas de fazermos para nós mesmos. São orações que muitas vezes são difíceis para nós mesmos dizermos elas, cada uma dessas palavras. E qual que é o ponto? Deus quer cuidar de cada um de nós, amém, irmãos? Mas por isso que temos que aprender como ser dependentes dele. Por isso o primeiro ponto: dependa de orações radicais. Então, imagine, irmãos, eu acredito que até mesmo como nós, como discípulos, precisamos muito crescer na radicalidade das nossas orações. E quando eu penso isso, eu penso em algo muito interessante. Até mesmo, se você for parar para pensar em pessoas religiosas. Quantas vezes nós não já vimos pessoas religiosas que fazem orações por elas mesmas? Orações por empregos novos, orações pela saúde delas simplesmente, orações para passar numa prova, e Deus abençoa. Irmãos, Deus quer muito abençoar nossas orações. Deus quer abençoar, Deus quer que nós falemos com Ele. Deus quer ter uma intimidade profunda conosco. Mas por que precisamos ter orações radicais, orações profundas? E por que a própria oração de Elias era algo que não seria tão benéfico para ele? Eu acredito que muitas vezes nós precisamos fazer orações radicais para cuidar do nosso próprio coração. Imagina que cada uma dessas coisas são boas. Porque são boas. Mas eu oro pelo meu trabalho, eu oro pela minha faculdade, eu oro pela minha saúde, eu oro pela minha família. Consegue notar algo em comum? É tudo sobre mim. E muitas vezes isso me faz ter um coração ainda mais orgulhoso. Então, sendo aberto com vocês, irmãos, eu vejo muito isso no meu coração. Eu lembro de recentemente, na verdade, orando a Deus, pedindo algo muito específico para Ele. Queria dar aulas particulares, que é algo que eu gosto muito. E Deus abençoou, Ele fez essa oração acontecer. Eu queria poder usar o meu tempo, ainda um pouco do tempo livre, para eu poder crescer ainda nessa área acadêmica que eu gosto muito. E foi bem interessante que eu estava passando na rua, andando ali, fui ali comprar meu café da manhã no Savana. Estava atrasado. E aí, foi bem interessante. Quase aqui, ó. Passei na frente e uma menina passou por mim e ela falou: você pode comprar um salgado para mim? E sendo muito honesto com vocês, irmãos, naquele momento eu ignorei ela. Eu ouvi aquilo e eu falei, eu ignorei. E quando eu entrei, eu fiquei muito constrangido, irmãos. Na hora me senti meu coração discipulado. Eu pensei, eu orei para Deus que eu queria uma oportunidade nova. E nessa oportunidade eu não posso ser generoso? Por que uma oração que Deus abençoou precisa beneficiar só a mim? Naquele momento, irmãos, eu fiquei muito constrangido. E não por mim próprio, mas o próprio Deus mudou meu coração, irmãos.
para que eu pudesse, de fato, ouvir aquele pedido. E eu vi, irmãos, o quanto é fácil, muitas vezes no nosso coração, pedir orações simplesmente por nosso conforto. Quando a ideia de Deus é que possamos orar para que, de fato, Deus quer nos abençoar e pode nos abençoar, mas Deus quer que pensemos em outros também, amém, irmãos? E por isso que a oração de Elias era tão poderosa. Elias orou para que o nome de Deus fosse exaltado. De fato, era algo que Deus cuidou do coração dele, mas o objetivo dele era que o nome de Deus fosse exaltado, amém? Boa noite, família. Elias é um grande exemplo para mim. Eu me lembro muito uma vez que eu e a Tainá estávamos estudando a Bíblia com a mulher, ela falou assim, eu quero ter a fé de Elias. E eu fiquei pensando, esse homem é um homem poderoso. Porque ainda as pessoas que estão aprendendo a conhecer a Deus, elas já pensam, eu quero ter uma fé como Elias teve. Porque os feitos da fé dele foram muito grandes, né? E algo que eu acredito que fez dele um homem cheio de fé, porque ele bancava as orações radicais que ele tinha. Então, muitas vezes ele pedia coisas e Deus dava. Mas Deus não dava do jeito que ele esperava. Deus dava do jeito que ia ajudar o coração dele. Mas a resposta dele não era, caramba, eu pedi um trabalho e agora eu estou tendo que trabalhar mais, eu não estou mais gostando disso, mas era o trabalho que eu pedi para Deus. Ou, nossa, eu pedi um namoro, mas agora está tendo problemas, então quero pular fora. Não, Elias bancava as orações radicais dele. E quero perguntar, mulheres, vocês têm bancado as orações radicais que vocês têm feito? Vocês têm respondido com fé quando os problemas vêm, ou vocês têm respondido com respostas como, nossa, isso aqui eu não quero lidar. Mas Deus já deu, Deus atende às nossas orações. Então, algo que me impressiona muito e algo que eu sempre busco me inspirar no coração de Elias, porque não é meu coração, essa mulher reclamona sou eu, muitas vezes, é pensar, ele não respondia com medo. Ele não respondia com falta de fé, ele respondia com mais fé. Então Deus ia e provava ele, e aí ele tinha mais fé. Ele fazia mais e de novo. E por isso ele era um homem cheio de fé, porque quanto mais ele era provado no que ele pedia, mais ele dava mais o coração a Deus, amém? Então eu quero inspirar vocês a pensar isso. Eu quero responder com fé ou com amargura aos problemas das orações que Deus já tem me respondido, amém? Amém. Segundo ponto, vamos continuar a leitura, irmãos? 1 Reis 17, versículo 8. A Bíblia diz, então a palavra do Senhor veio a Elias. Vai imediatamente à cidade de Sarepta, em Sidom, e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. Ele foi a Sarepta. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou, pode me trazer um pouco de água em uma jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar, ele gritou, por favor, traga-me também um pedaço de pão. Aí ela, não, um pouco de água, beleza, agora pão, não. Tão certo como vive o Senhor, o teu Deus, não tenho nenhum pedaço de pão. Só um punhado de farinha em um cântaro e um pouco de azeite em uma botija. Estou colhendo 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição. Depois de a comermos, o meu filho e eu morreremos. Elias, porém, lhe disse, não tenha medo, vá para casa e faça o que eu disse. Primeiro, porém, faça um pequeno pão com o que você tem e traga-o para mim. Depois, faça algo para você e o seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a farinha no cântaro não se acabará e o azeite na botija não se secará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. Desse modo, a comida durou muito tempo para Elias, para a mulher e para a sua família. A farinha no cântaro não se acabou e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Irmãos, olha que escritura incrível. Aqui a Bíblia fala que Elias já foi para outra cidade, porque o riacho já tinha secado. Falou, como eu vou tomar banho? Preciso ir para outro lugar agora. Como eu vou beber um pouco d'água? E ele foi para Sarepta e lá ele encontra uma viúva. E a partir do momento que ele encontra essa viúva, ele pede um pouco d'água. E Deus já falou para ele. Falou, Elias, você vai lá, você vai encontrar a viúva e vai pedir para ela um pouco d'água e ela vai te alimentar também. Ele chega lá e ele pede um pouco d'água. Ele fala, você pode me dar um pouco d'água aí e tal? Estou com um pouco de sede. Aí ela foi, não, tranquilo, uma água. Quem vai negar água para mim? Saiu e foi. Aí ele pensou, Deus pediu para que eu falasse um pão. Ô moça, você pode vir aqui de novo? Então, além da água, você podia me dar um pouquinho de pão também? Ela falou, opa, agora não. Eu não tenho pão, sou uma viúva
eu não tenho nada aqui. Eu tenho apenas 2 gravetos que estou colhendo e vou fazer para que eu e meu filho possamos comer e depois morramos. Irmãos, imagina pedir pão para uma viúva. Acredito que para cada um de nós seria equivalente como para um universitário, num tempo em família com um valor de mais de R$100, provavelmente, seria isso. Ou para um profissional seria como tentar marcar uma reunião de bate-papo numa quarta-feira às 14h. Não tem como, é impossível. Como eu vou pedir pão para uma viúva que não tem nem sequer para ela mesma? Ela não tem como dar aquilo. Ela não tinha, ela foi muito genuína. Eu quero dar água, eu estou disposta, eu quero dar o meu melhor, mas eu não tenho. Como que eu vou oferecer aquilo que eu não tenho? Por isso que, segundo ponto, irmãos, dependa de outras pessoas. Então, aqui, Elias ouviu a resposta dela, mas ele não parou, ele não ficou contente com a resposta dela. Ele falou o seguinte: não, você vai, obedece o que eu falei. E a partir desse momento, não vai faltar para você nem farinha, nem azeite. Ela obedeceu, irmãos. E por conta da obediência dela, não faltou mais nem farinha, nem azeite, até voltar a chuva. Só para vocês terem ideia, foram 3 anos e meio sem chuva. Irmãos, imagina você ter um free refill de azeite. Azeite está caro. Azeite é caro. E free refill de farinha. Dá para fazer muito pão, dá para fazer pizza, talvez. Imagina como ela foi abençoada. Mas por conta do quê? De uma grande dependência. Segundo ponto, dependa de outras pessoas. Irmãos, o que fez Elias ter essa convicção? A viúva não tinha. Deus não falou que Elias precisaria convencer a viúva. Deus apenas falou que Elias precisaria pedir para a viúva. Ele pediu e ela falou que não tinha. Seria justo. Mas esse é o ponto. Elias tinha uma grande fé. Ele foi tão provado no primeiro ponto que agora ele tinha fé para dar para outras pessoas também. E essa é a expectativa de Deus, irmãos. Deus muitas vezes prova o nosso coração. Deus nos dá testes também. Ele prova a nossa fé. Mas para que guardemos para nós? Não. Isso para que possamos encher outras pessoas de fé. Agora, só a viúva seria abençoada? De forma alguma também. O próprio Elias comeria da onde? Do pão que a viúva daria para ele. Então, Elias ajudou a viúva a ter fé, mas o pão viria da viúva para Elias também. Por isso, irmãos, a dependência que Deus espera de nós é uma dependência mútua. Eu posso ter, irmãos, 30 anos como discípulo. A gente tem nosso irmão Cícero aqui, amém? A Dilminha também, a Costelinha. Exemplos na fé para cada um de nós. E o que mais me impressiona da humildade de cada um dos meus irmãos é que podemos ter dezenas de anos na fé. Nós nunca seremos independentes. Cada dia vamos ser mais dependentes de outros irmãos. Por isso, como que é o nosso coração no discipulado? Como que é o nosso coração ouvindo o conselho, talvez, de um jovem discípulo? Como é a nossa humildade, entendendo que somos dependentes de outras pessoas? Elias, ele era o grande profeta de Deus, escolhido pelo próprio Deus, mas ele tinha esse coração e ele entendia que a humildade dele vinha de onde? De entender que ele dependia de uma viúva, talvez marginalizada, não tinha um marido, tinha apenas o filho, mas essa mulher tinha algo para retornar para ele, e era isso que Deus esperava de cada um de nós, amém? Sim, família. E algo que eu penso muito também nesse ponto é sobre o evangelismo. Então pensei, muitas vezes eu orava para encontrar uma mulher aberta. E quando eu ia evangelizar, a primeira coisa que eu levava era bomba. E aí ia falar com outra mulher de novo e de novo. E algo que eu tenho aprendido muito nessa área é depender de outras pessoas mesmo. Então essa semana eu pude evangelizar com a Ana, depois do nosso tempo de discipulado. E foi tão inspirador, a gente só pôde falar e levar esperança para as outras mulheres. Também evangelizei com a Gi na USP, e foi algo que me deu muita fé e me fez refletir o quanto eu preciso da fé de outras pessoas nos momentos que eu tô fraca, nos momentos que eu tô com medo, tô me sentindo intimidada. E muito dessa escassez também. Às vezes a gente tá num momento que a gente não tá encontrando tantas pessoas abertas, às vezes a gente tá com mais medo, tá com dificuldade de ter fé nessa área, mas o que eu tenho aprendido, eu quero inspirar vocês, é pensar isso. Conta com a pessoa do seu lado. Pode ser a pessoa literalmente que está do seu lado, mas as pessoas que estão do seu lado no dia a dia. Porque é isso, a gente precisa da fé uns dos outros. E entender que isso beneficia não só o outro, mas a você também. Porque todas essas vezes que eu fui evangelizar, eu saí com o meu coração diferente. Todas as vezes que eu saí, e mesmo que eu fui falar com uma mulher que talvez não recebeu tão bem, eu saí bem. Porque eu saí, uau, eu cumpri meu propósito hoje com Deus.
Então eu posso dormir em paz hoje, porque eu sei que eu pude levar esperança para as pessoas. Então quero animar vocês a pensar isso, em qual área talvez está sendo difícil ter fé, e pensar o que Deus tem pedido para você fazer por outro, mas que também vai beneficiar você. E pensar, essa é uma área que eu queria inspirar vocês a pensar, porque o evangelismo é o cerne da nossa vida como discípulos. Levar esperança para outros, mas o quanto você tem contado com as pessoas para também ir juntos, crescer em fé juntos, né? Então foi algo que me inspirou muito essa semana, poder estar com as minhas irmãs, e é algo que eu quero inspirar vocês, a também poder depender de outras pessoas. E tá tudo bem, a gente não nasceu para ser discípulos sozinhos, mas a gente pode contar uns com os outros para crescer na nossa fé em cada área, amém? E pensando em fé, um grupo que me inspira de fato, um bate-papo, que é um grupo de discípulos, que é o Mike, que tivemos alguns anos atrás. O bate-papo Mike era um bate-papo de fato de profissionais que se levantaram muito para Deus. E quando eu penso em tempo, eu lembrava de irmãos que não tinham tempo. Eu lembro ali da Fran, lembro ali da Letícia, ali no fundo, nossos irmãos aqui, que de fato trabalhavam duro para Deus, entendendo que muitas vezes não tinha tempo, irmãos. O profissional sabe que não tem tempo às vezes. Às vezes você tem que conciliar, como que eu vou ter um tempo de discipulado, mas eu preciso ter um estudo bíblico. Como que eu vou fazer os dois? É loucura. Mas o ponto é, Deus não espera abundância. Ele espera ainda que na escassez sejamos obedientes. E por isso que, lembro que muitas vezes lá na Zona Norte, indo estudar, tinha um rapaz que estava estudando a Bíblia, 9 da noite, 10 da noite, era o único horário que ele tinha livre, e esse irmão que se tornou, é o Igor que foi batizado. Então, de fato, pessoas que se dispunham do tempo que tinham, com as condições que tinham, do pouco que tinham, mas dependiam uns dos outros, amém? E para isso, nosso terceiro e último ponto, vamos finalizar a leitura a partir do versículo 17. A Bíblia diz: então a palavra do Senhor veio a Elias, o tesbita: levante-se e vá encontrar com Acabe, o rei... Eita, isso aí, irmãos. Versículo 17. Era para testar. Sacanagem. Algum tempo depois, o filho da mulher, dona da casa, ficou doente. A situação dele se agravou tanto que finalmente parou de respirar. Então a mulher reclamou a Elias: o que você tem contra mim, homem de Deus? Vieste para lembrar-me do meu pecado e matar o meu filho? Ela estava brava. Dê-me o seu filho, respondeu Elias. Ele o apanhou dos braços dela, levou-o para o quarto de cima onde estava hospedado e o pôs em sua própria cama. Então clamou ao Senhor: ó Senhor meu Deus, trouxeste também desgraça sobre esta viúva, em cuja casa estou hospedado, fazendo morrer o filho dela. Então ele se deitou sobre o menino 3 vezes. Guarde essa informação. Deitou sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor: ó Senhor meu Deus, faz voltar a vida a este menino. O Senhor ouviu o clamor de Elias e a vida voltou ao menino e ele reviveu. Então Elias pegou o menino e o levou para a parte de baixo da casa. Entregou a sua mãe e disse: veja, o seu filho está vivo. Então a mulher disse a Elias: agora sei que tu és um homem de Deus e que a palavra do Senhor que vem da tua boca é verdade. Então, Deus fez um grande milagre, irmãos. Primeiro na vida de Elias, depois na vida da viúva também, dependendo de outras pessoas. Mas logo depois do milagre, o filho morreu. O que acontece, irmãos? Depois de um grande milagre, quando as coisas não são como esperado? Ou depois de um alto momento, um auge espiritual, quando as coisas não são como quando nós esperamos? Após o milagre, o filho da mulher morre. Possivelmente, a mulher preferiria que simplesmente o milagre não tivesse acontecido do que o filho dela morrer. Se ela fosse, muito provavelmente, esperar algo, seria ter o filho do que ter qualquer outro milagre. Mas o ponto não é esse. Deus, ele queria fazer muito mais do que ela imaginava. Mas a partir do quê? De uma grande fé de milagres inéditos. Elias vem, tira o filho da mãe dele, leva para o quarto e deita sobre ele 3 vezes. Depois, ele faz uma oração e após isso, o filho ressuscita. Mais uma vez, eu tenho uma pergunta para cada um de vocês. O que fez Elias ter deitado 3 vezes sobre o menino? Porque uma informação, caso vocês não saibam, essa é a primeira vez que tem um relato de ressurreição na Bíblia.
Antes disso, nunca houve uma ressurreição na Bíblia. Então, primeiro, Elias não tinha um parâmetro. Ele não tinha algo pelo que medir. Ele nunca viu uma ressurreição. O que fez Elias, depois da primeira vez que ele orou, não ter parado? Nunca houve? O que faria mudar agora? O que faria Elias tentar uma segunda vez? Sequer tentar, imaginar em tentar. Ele tentou, mas não funcionou. O que faria agora Elias tentar uma primeira vez, uma segunda vez, não aconteceu nada? Ter uma ideia de tentar uma terceira vez. Talvez ele já se sentiria humilhado. Mas ele tentou uma terceira vez e logo após isso, Deus fez um grande milagre. Por isso o terceiro e último ponto, dependa de milagres inéditos. Irmãos, não tinha o porquê algo acontecer. Nunca houve uma ressurreição antes. De onde ele teve tamanha fé? Elias era um super-herói, talvez? Elias era um cara totalmente diferenciado. Qual era a aura desse cara, talvez? Qual era o tamanho da fé desse homem? Elias acreditava muito em Deus, de fato. Mas o ponto não é esse. Irmãos, acompanhem comigo uma escritura em Tiago, capítulo 5. Vocês estão comigo, irmãos? Tiago, capítulo 5. Tiago 5, versículo 16. A Bíblia diz: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Elias era humano como nós, ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Depois orou novamente, os céus enviaram chuva e a terra produziu os seus frutos. Terceiro ponto, dependa de milagres inéditos. Irmãos, o milagre inédito não era simplesmente um homem com extrema fé. A Bíblia diz, Elias era homem como nós. Elias era humano como nós. Então quais são as pessoas que Deus quer usar? Nós! Deus quer usar você. Deus quer usar a mim. Essa é a grande fé que Deus espera. Mas o que faz a gente tentar uma segunda vez se a primeira não deu certo? É a mesma pergunta que eu quero fazer, porque a nossa intuição é, se a primeira não deu certo, eu não vou tentar a segunda. Mas o coração de Elias é, não aconteceu a primeira, eu vou tentar a segunda. Não aconteceu a segunda, eu vou tentar a terceira. Possivelmente, se não acontecesse a terceira, ia tentar a quarta. Mas qual que é a fé? Deus vai fazer sim ou sim. Deus quer fazer grandes milagres inéditos. Mas para isso, depende de um coração totalmente dependente de Deus. Amém, irmãos? Família, e queria muito lembrar vocês, algo que me animou nesse ponto e eu quero inspirar vocês é pensar o quanto você tem orado pelos seus sonhos impossíveis. Então, a gente está chegando em junho e eu vejo essa natureza no meu coração. É esquecer o que eu pensei no começo do ano cheia de fé. Eu fiz lá a lista dos 5 sonhos impossíveis, falei, vou orar por isso fervorosamente. E a gente está em junho e, sendo muito sincera, eu não vi as minhas orações sendo constantes nos meus sonhos impossíveis. Mas a Escritura me animou muito de pensar, uau, Deus quer nos ver viver em milagres inéditos. E por isso que são sonhos impossíveis, porque talvez são coisas que você ainda não viu. Talvez você ainda não viu um familiar seu sendo salvo. Talvez você ainda não viu um fruto acontecer no seu bate-papo esse ano, mas pode acontecer, amém? E Elias teve essa fé de continuar perseverando até acontecer. Como o Felipe falou, sim ou sim? Se está na Bíblia, irmãos, vai acontecer, amém? Então, quero inspirar vocês com um desafio, que é voltar a orar pelos sonhos impossíveis, especialmente nós, mulheres. Sei que muitas aqui estão cheias de sonhos impossíveis em várias áreas. Por que não voltar a orar hoje por eles? É algo que é uma decisão que eu tomei por mim. E eu quero muito animar vocês a pensar isso também. Uau, Deus quer fazer milagres inéditos. Não é porque eu ainda não vi que não vai acontecer. Pelo contrário, se eu continuar perseverando, Deus vai fazer. Porque a oração de um justo é poderosa e eficaz. Então, é orar e continuar orando por isso, amém? Em conclusão, irmãos, o que Deus espera de nós não é uma pequena segurança. O que Deus espera de nós é uma total dependência nele. 3 vezes dependente. Primeiro, dependa de orações radicais. Segundo, dependa dos outros. Dependa uns dos outros. E por fim, precisamos de fato depender de milagres inéditos. O nosso Deus de fato não é Deus de escassez. O nosso Deus, o Deus a quem servirmos, é um Deus de abundância que quer fazer muitas coisas. Então a vida de um discípulo, ainda com desafios,
precisa ter abundâncias também, por conta do nosso Deus, o Deus a quem servimos. E dessa forma, seremos totalmente dependentes dele e para Deus seja a glória.